Sejam muito bem-vindos, meus caros, e no encontro anual de conservadores na Transilvânia, Viktor Orbán responde finalmente a todos os boicotes que a União Europeia lhe tem feito, tendo em conta que a sua ideologia ou a sua mundivisão não agrada muito aos burocratas de Bruxelas. Viktor Orbán veio responder, veio explicar por que raio é que ele não é favorável às políticas da oligarquia liberal, citando o que o próprio diz, e parece-me uma definição até bastante adequada, honestamente. E venho então mostrar-vos esta notícia das declarações de Viktor Orbán sobre este assunto e venho fazer alguns comentários. Ora, nós temos aqui, para começar, Viktor Orbán diz que Bruxelas continua sob a ocupação de uma oligarquia liberal. Temos uma elite que não quer representar o povo e tem orgulho de não querer representá-los. E temos o povo que não é representado, disse o primeiro-ministro húngaro. E, portanto, neste discurso de julho, que é um encontro político conservador anual na Transilvânia, Viktor Orbán comentou aqui alguns temas e vamos começar aqui por este, em que basicamente ele diz: em relação às tensões dentro da União Europeia, Orbán diferenciou entre as partes ocidental e oriental do bloco. Os países da Europa Ocidental podem estar dispostos a aceitar uma concentração de poder de Bruxelas sobre um Estado-nação menor, enquanto as partes orientais estão firmemente assentes na proteção da sua soberania. E diz Viktor Orbán: como eu vejo, a parte ocidental da União Europeia já não está a querer voltar à forma de Estado-nação. Eles vão continuar a navegar em águas desconhecidas para nós. A parte oriental da União Europeia, nós, dizendo ele, pode defender a nossa forma de Estado-nação. A tensão não é causada por uma diferença de opinião, mas por uma diferença de visões de mundo que afetam, entre outras coisas, as políticas nacionais de migração. Viktor Orbán diz: acreditamos que os Estados-nação têm uma base bíblica, pois são parte da ordem da criação. Consequentemente, eles não são fenómenos temporários no nosso entendimento, mas os ocidentais, de forma bem diferente, acreditam que os Estados-nação já não existem. Eles, portanto, negam que haja uma cultura comum e uma moralidade pública baseada nela. Eles acreditam que a imigração não é uma ameaça ou um problema, mas uma maneira de se livrar da homogeneidade étnica que é a base da nação. E, portanto, isto que ele diz são coisas, quer dizer, puramente bom senso. E, portanto, como sabem, eu tenho algum apreço por Viktor Orbán e pelas suas posições e pela defesa da soberania do seu país, num país que não tem muito mais população do que o nosso, se é que tem mais população. Portanto, a Hungria não é propriamente um país grande, como sabem. A Hungria, inclusive, é pelo que sei, assim de cor, não sei confirmar isto, não tenho a certeza disto, mas acho que a Hungria até tem menos população do que Portugal, e portanto nós conseguimos perceber que afinal não é bem o tamanho do país ou a quantidade de população que vocês têm para conseguir exercer alguma pressão e conseguir impor algumas das vossas vontades em Bruxelas, não é bem pelo tamanho do país. É pela questão da liderança e, acima de tudo, meus caros, e metam isto na vossa cabeça que isto é uma coisa importante, a moeda. A moeda, ninguém pode secar a torneira a Viktor Orbán. Percebem isso? Porque a Hungria não tem o euro implementado. E, portanto, não há ninguém que possa secar a torneira a Viktor Orbán. E, portanto, Viktor Orbán tem legitimidade para impor as suas vontades num país que tem menos população do que Portugal. Portanto, Portugal, desse ponto de vista, poderia efetivamente impor as suas vontades em Bruxelas se não tivesse, primeiro, a sua subsídio à dependência, porque nem é só a questão do euro, é também a questão daquilo que vocês produzem e daquilo que conseguem produzir sem os subsídios de Bruxelas. E depois é que, a qualquer momento, Bruxelas, para impor as suas vontades, pode simplesmente secar a torneira a Portugal, como se costuma dizer. Portanto, dizem: meus amigos, vocês a partir de agora não recebem mais subsídios até fazerem isto. E eu posso-vos garantir que António Costa, Luís Montenegro e seja que outro primeiro-ministro possa haver futuramente, vai a correr atrás de Bruxelas para satisfazer as suas vontades, porque Portugal não manda no próprio país. Os burocratas de Bruxelas não eleitos podem passar por cima de medidas e dizer que primeiros-ministros eleitos não podem impor determinadas medidas no próprio país. É verdade. Portanto, vejam bem estas noções de democracia. Basicamente, Bruxelas, disse ele, é uma continuação sob a ocupação de uma oligarquia liberal. Esta elite liberal de esquerda está a organizar a elite transatlântica, que não é europeia, mas global. Não é pró-nação, mas federal. Não é democrática, mas oligárquica. É verdade, meus caros. Mas alguém tem dúvidas desta descrição? E, portanto, eu identifico-me imenso com os pensamentos, com as considerações de Viktor Orbán. Eu já sei que ouvi pessoas aí nos comentários a dizer que eu era pró-Rússia. Não sou de todo. Aliás, eu na altura critiquei inclusive as eleições democráticas na Rússia. As eleições democráticas na Rússia, em que basicamente o opositor político foi eliminado e, portanto, outras pessoas foram presas pelo crime de opinião. E, portanto, eu acho que é tão condenável como o que se passou com Nicolás Maduro na Venezuela. Agora, que Viktor Orbán tem os posicionamentos em que eu acredito dentro da União Europeia e o seu próprio país é um bastião cultural, há que não tenham dúvidas disso. Eu acho honestamente que a Hungria é a última esperança da Europa. Sinceramente, acho mesmo. Do ponto de vista de trazer alguns exemplos para o resto dos países
E, portanto, eu acredito mesmo nisso, é uma convicção que eu tenho, posso estar errado, se algum dia considerar que estou errado sobre este assunto, cá virei esclarecer, mas neste momento é a opinião que eu tenho sobre a Hungria. Temos mais aqui abaixo. Um problema que o Ocidente pós-nacional enfrenta é que ele cria o problema político da elite e do povo, do elitismo e do populismo, disse Viktor Orbán. Como visto nas eleições da União Europeia, as opiniões do povo mudam para a direita. As elites então condenam um povo pelas suas opiniões e recusam-se a implementar essa mudança nas suas políticas, tornando a democracia representativa impossível. Temos uma elite que não quer representar o povo e se orgulha de não querer representá-lo. E temos um povo que não é representado. Efetivamente. Portanto, nós podemos considerar aqui várias coisas, podemos ter a opinião que quisermos sobre Viktor Orbán. Como sabem, eu tenho considerações positivas a fazer sobre o primeiro-ministro húngaro, sobre a própria Hungria, porque efetivamente é um país que, com menos população do que nós, tem legitimidade, tem autoridade dentro da União Europeia, ao contrário de nós, por exemplo. E, portanto, eu acho que a moeda é um fator fundamental para decidir aquilo que Viktor Orbán pode ou não dizer, pode ou não implementar, pode ou não empurrar para cima da mesa nas agendas da União Europeia. Viktor Orbán pode fazer frente a políticas da União Europeia precisamente por causa da moeda. E, portanto, enquanto Viktor Orbán tiver esse poder e não estiver dependente da União Europeia e não estiver dependente do fecho da torneira para impor as suas vontades e as vontades da Hungria, eu acho efetivamente que Viktor Orbán vai ser um primeiro-ministro bem-sucedido e acredito que nós, por exemplo, exatamente oposto à Hungria, Portugal nunca vai ser bem-sucedido dentro da União Europeia, porque primeiro o país não produz. E depois, sendo que não produz, está dependente dos subsídios da União Europeia. Sem subsídios da União Europeia, não há Portugal em funcionamento pleno. E, portanto, a Marine Le Pen há um tempo atrás, há uns anos valente já, a Marine Le Pen sobre a saída da União Europeia, ela argumentava. E isto foi um amigo meu que me disse, ainda inclusive almocei com ele ontem, e se ele estiver a ver este vídeo, ele vai se lembrar deste comentário que ele fez e que eu já não me lembrava. A Marine Le Pen, há uns anos atrás, falava sobre a saída da União Europeia e como é que ela justificava os problemas que a França iria ter com a saída da União Europeia. A Marine Le Pen fazia um paralelismo interessante, em que ela basicamente dizia que se nós tivermos um animal em que há caçadores a tentar caçá-lo com armadilhas e que esse animal é apanhado pela perna, o animal tem duas opções. Ou fica ali e está condenado à morte, ou então tenta avançar sem a perna. E, portanto, efetivamente é dolorosa a fase em que o animal sai da armadilha e até deixa a perna para trás. E, portanto, há muito sangue, há muita dor, efetivamente. Obviamente que isto é uma metáfora. Se a França sair da União Europeia não há sangue nenhum. É uma metáfora, pronto. Pode até ter complicações económicas, mas não há sangue propriamente dito. Não haverá uma guerra civil, até porque, à semelhança do Brexit, essas coisas geralmente são feitas por referendo. E, portanto, o animal pode escolher deixar a perna para trás e tentar sobreviver, ou então pode escolher ficar preso na armadilha, esperar que os caçadores cheguem e estar condenado à morte. E, portanto, estas são as opiniões que eu tenho sobre a União Europeia. Honestamente, eu acho que a União Europeia neste momento é um inimigo da Europa, é o que eu acredito, são as convicções que eu tenho neste momento, e, portanto, acho honestamente que a União Europeia não tem qualquer tipo de interesse e que eu só não defendo a saída de Portugal porque nós não temos capacidade de sobreviver sem a União Europeia. E isso é muito triste, honestamente. Estamos dependentes de uma organização que manda no país, porque a União Europeia, mesmo tendo burocratas não eleitos, muitos deles, manda no país e, portanto, nós estamos dependentes dos subsídios desses burocratas e que, aliás, vão ser cada vez menos tendo em conta o alargamento da União Europeia. Portanto, mesmo os subsídios que nós temos vão ser cada vez menos tendo em conta que vão haver mais países dentro da União Europeia. E, portanto, eu acho que era importante falar sobre este assunto. Viktor Orbán, no meu entender, neste discurso esteve muitíssimo bem. Até eu tentei descobrir em vídeo, mas não o encontrei. Se não tinha feito, tinha legendado o vídeo e trazia o vídeo. Não encontrei o vídeo, nem sei se há vídeo sequer, pode não haver, pode ser um encontro à porta fechada, mas da minha parte era isto, meus caros. Estou 100% de acordo com Viktor Orbán, tem toda a razão no que diz, tenho essas opiniões que se tiver dele, eu sou favorável às políticas de Viktor Orbán, às posições de Viktor Orbán e ao bastião que é a Hungria, que muito provavelmente é a última esperança da Europa. Da minha parte é isto, meus caros, quero-vos agradecer por estarem desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, vamos a caminho dos 4.000 subscritores, muito obrigado, meus caros, têm as minhas redes sociais e o MBO aí na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.